E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, é a palavra que nesta noite o Senhor tem revelado para nós. Esta viúva, que Deus fez com ela esta obra. E Deus permitiu que este fato, este relato, fosse registrado nas Escrituras, que para nós é de ensinamento, é de um exemplo, e também mostra para nós, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor está conosco, embora sofremos alguma prova, alguma dificuldade, mas o Senhor não nos deixa, não nos abandona, e quando é necessário, então, Ele faz obra na nossa vida, para a nossa firmeza na fé e na graça. Essa mulher, então, essa viúva, vemos o que ela passou a sua vida. Moça, casou, tinha um esposo, tiveram 2 filhos, e aconteceu então, o esposo veio a falecer, perdeu o esposo. Acontecendo isso, aqui diz a palavra que vieram os credores, e aqui no fim, então, Eliseu falou para ela: vende o azeite e paga a tua dívida, e vivei do resto. Então, além dela perder o esposo, ela também tinha dívida. A situação financeira dela também era difícil. Era tão difícil que os credores vieram para trazer mais tristeza na vida dela, que era levar os 2 filhos embora. Então ficou isso na Escritura, ficou escrito, e hoje o Senhor manda a palavra para todos nós, queridos irmãos e irmãs,
Estamos também nesta vida, temos a nossa luta, a nossa dificuldade, os nossos problemas, mas o Senhor conhece a vida de cada um. Às vezes acontece alguma coisa, como aconteceu com ela, dívida, a morte do esposo, mas o Senhor era presente e ela confiava no Senhor, confiava em Deus, e na situação que ela estava, ela foi ao homem de Deus. Irmão, irmã, está aqui a palavra na tua situação. Vai ao Senhor e Ele te abrirá um caminho. Vai ao Senhor e Ele te ajudará. Não perecerá, ficarás em pé, porque o Senhor te ajudará. Então está aqui, irmão, irmã, ela está viúva. Meu marido morreu e ele servia o Senhor. Teu servo temia o Senhor, diz aqui a palavra, mas assim o Senhor permitiu. Tinha dívida, então ela foi ao homem de Deus. Meu marido morreu, os credores estão aí, e agora querem levar os meus 2 filhos. Já não chega a tristeza que eu passo, já não chega a dificuldade que eu estou passando, agora, além de perder o marido e a dívida, querem levar meu filho. Tem piedade de mim, foi ao homem de Deus. E ali então o Senhor, que é bom, que é misericordioso, fez essa obra na vida dela. Eliseu disse: que eu vou te fazer, mulher, que eu vou te fazer? Declara-me o que você tem em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa. Tenho aqui uma botija de azeite. Então ele, guiado por Deus, disse para ela: vai, pede para ti vasos emprestados, os vizinhos, vasos vazios, não poucos, quer dizer, bastante vaso. Pede bastante vaso, porque a bênção vai ser grande. O Senhor vai chegar, o Senhor vai te ajudar. Essa tua situação, dessa dívida, perder os filhos, o Senhor vai chegar na tua vida. Então pede bastante vasos, não poucos. E assim ela fez. Mas ele disse: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite sobre todos os vasos, e põe a parte, vai enchendo, vai pôr a parte os que está cheio e vai enchendo. Então ela fez assim, fechou a porta, e os filhos traziam os vasos e ela ia enchendo, trazia outro e ia enchendo. Sucedeu que cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele falou: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quer dizer, as coisas de Deus têm a medida certa. Não tinha mais vaso, então ali o azeite parou. Isso demonstra as coisas de Deus têm o tempo e têm a medida certa para atender o seu povo. Irmão, irmã, o Senhor sabe a medida certa de te atender. O Senhor não vai atender a mais e nem a menos, vai atender na medida do Senhor para a tua firmeza na graça, na fé e para a tua salvação. Então, os vasos todos cheios. Então o que ela fez? Ela já não deliberou sozinha com os filhos: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Ela era uma serva de Deus. Voltou ao homem de Deus. Vou lá, vou pedir o conselho, vou ouvir uma palavra, vou ver o que devo fazer, que caminho andar, como devo proceder. E voltou ao homem de Deus. Fez saber ao homem de Deus aquilo que aconteceu, os vasos cheios. Então ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quer dizer,
O Senhor mostrou o poder dele na vida desta viúva. Então ela vendeu ali o azeite, pagou a sua dívida e com o resto então viveu ela, seus filhos, servindo ao Senhor. E esta é a palavra que nesta noite o Senhor manda para todos nós, para que haja em nós fé, haja em nós mais confiança, haja em nós mais certeza que o Senhor é presente na nossa vida, embora tenha tanta dificuldade que o irmão está passando, a irmã está passando, mas o Senhor não nos abandona. O que Ele permite na vida de cada um, Ele sabe o porquê, mas Ele é presente para nos ajudar até o fim da nossa vida. Ela então, conforme foi relatado aqui, a vida dela, a luta dela, perdeu o marido, dívida. E quantos hoje a gente vê com essa pandemia perder um ente querido. Mas assim foi a vontade de Deus. Mas o Senhor fala para todos, Ele não te abandonará. Ele não te deixará. Se está querendo tomar conta do teu coração ou da tua mente algum desespero, porque o Senhor permitiu que alguém fosse embora, porque o Senhor permitiu em mim uma dívida, está aqui a palavra. As coisas acontecem no mundo e ficou escrito para nosso exemplo, irmão, irmã. Para ti, para mim não é novidade o Senhor recolher ou alguém está em dificuldade. O importante para nós é a nossa crença, a nossa fé, é a graça de Deus e saber que um dia, ao partirmos desta terra, iremos para o céu e gozar a eternidade. Foi o que o Senhor te prometeu, foi o que o Senhor te falou e Ele vai cumprir na tua vida. Ela na dificuldade, faleceu já, o marido faleceu, a dívida ali com os credores cobrando, chegou o momento que ela não tinha saída, mas Deus deu uma saída para ela. Alguém ainda orou no dia de hoje, Senhor, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais solução, eu não acho o fim do caminho. Oh, aqui está a palavra, o Senhor abrirá um caminho na tua vida. Senhor vai preparar alguma coisa, essa mulher, como é que ela podia resolver? O que você tem em casa, mulher? O que você tem? Eu não tenho nada. Tenho lá uma botija de azeite. Pois é com isso que você tem na tua casa, essa botija de azeite, é que o Senhor vai operar. É com isso que o Senhor vai operar. Estava em dificuldade, estava enfrentando o problema, tinha dívida, a morte do marido. Então, homem de Deus, que você tem? Eu tenho uma botija. Aí veio a palavra de Deus na boca de Eliseu. Vai, faça assim, assim, assim. Com aquilo que ela tinha em casa, o Senhor abençoou, o Senhor prosperou, e ali foi a sua libertação. E é que está aqui a palavra, irmão, irmã, cada um na sua luta, cada um na sua dificuldade, no seu problema. As famílias aí enfrentamos, como ouvimos a oração, algum problema numa família, algum desentendimento, a palavra vem, irmão, irmã, que você tem no coração. Eu tenho a graça de Deus. Pois é a graça de Deus que vai te ajudar. É a graça de Deus que vai te tirar dessa dificuldade. Então, irmão, está aqui a palavra. Aquele que tem o Senhor no coração, que tem a graça de Deus, tem um pouquinho de azeite no seu coração, que é a palavra, esse azeite vai ser a tua salvação.
Senhor, então vai prosperar. Esse pouquinho que está no teu coração, não vai aumentar o azeite da botija, não, mas vai aumentar no teu coração a fé, vai aumentar a esperança, vai aumentar o amor, vai aumentar aquilo que é necessário para o irmão e irmã se firmar na fé, na graça, servir o Senhor e um dia terminar os seus dias servindo o Senhor com prazer e com alegria. Que tens no coração, eu tenho, Senhor, já não tenho mais nada. Tinha fé, mas a fé foi embora. Tinha esperança, a esperança foi embora. Tinha uma confiança, foi embora. Senhor, eu estou vazio, mas a palavra de hoje vai encher o nosso coração. Vai aumentar a fé, a esperança, a confiança, a certeza que Deus é na nossa vida. Então, o que você tem em casa? Não tenho nada. Pois é, tem uma botija de azeite. É esse o caminho. Senhor, eu vou hoje ouvir a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, mas a minha esperança foi embora. Mas de hoje em diante será acrescentada no nosso coração a fé, a esperança, a certeza que o Senhor é conosco e nos ajudará. Então, está aqui que nem aquele que vai se alimentar, vai num lugar que tem as comidas ali, e pega um pouquinho disto, um pouquinho daquilo, e se alimenta para seu sustento. E a palavra hoje vem para todos nós. O Senhor vai dar um pouquinho de cada dom ou virtude para nós servi-lo. Um pouquinho de fé vai aumentar a tua fé, um pouquinho de esperança vai aumentar a tua esperança. O Senhor te fala, eu vou te pôr ainda mais alguma coisinha no teu prato, mais alguma coisinha que é necessário. O Senhor vai pôr um pouquinho mais de amor, um pouquinho de caridade, um pouquinho de misericórdia, um pouquinho de perdão, um pouquinho de paciência, todas essas virtudes, como estivesse arrumando um prato, o Senhor manda nesta palavra, para que possamos enfrentar estes dias que estamos passando. Precisa mais paciência, o Senhor sabe para quem Ele vai dar um pouquinho mais de paciência. Precisa um pouquinho mais de amor, Ele vai dar um pouquinho mais de amor. Aquele que precisa mais fé, Ele dá mais fé. Enfim, aquilo que é necessário, o Senhor vai dar pelo poder desta palavra, para que nós nos levantemos, erguemos a nossa cabeça e sirvamos ao Senhor com confiança. O Senhor não me deixou, Ele tem me ajudado e por certo me ajudará. É que nem lá alguém enfermo e o médico prepara uma bula, ali é onde vai na farmácia, manda preparar, tem um nome, uma fórmula. Então o médico vê o exame, está precisando disso, faz uma fórmula, manda preparar, e a pessoa então toma aquele remédio com as fórmulas necessárias para a sua recuperação. E a fórmula o Senhor está fazendo nesta noite, e no coração de cada um o Senhor está distribuindo lá do céu. Bem-aventurado aquele que está ouvindo essa palavra com fé, com certeza, com confiança. O Senhor está falando comigo. Senhor me ajudará. Senhor não me abandonou, e por certo Ele estará comigo até o fim da minha vida. Então, irmão, irmã, não perca a esperança. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não aguento mais, é um contra o outro, a nossa paciência vai embora. Ali, numa casa, às vezes um enfrenta o outro, é por causa dessa necessidade, não pode sair, fica em casa, e o adversário aproveita para trazer alguma desunião, alguma confusão, mas está aqui a palavra. O Senhor quer levar a paz na tua casa, no teu lar e na tua vida também.
Receba a palavra de Deus, receba o conselho de Deus, receba as virtudes de Deus que está entrando no teu coração e paz haverá na tua vida. O Senhor não ama a contenda, mas o Senhor ama a paz. Lembramos, o Senhor ressuscitou, não tinha se apresentado ainda para os discípulos. Eles estavam de portas fechadas, com medo lá dos judeus, e o Senhor se apresentou no meio deles. Primeira coisa que o Senhor falou: paz seja convosco. Vocês estão com medo, estão aí falando, pensando? Eu cheguei, estou transmitindo a paz. Paz seja convosco. Aí esclareceu o que era necessário, mas primeiro levou a paz. Irmão, irmã, por essa palavra também, o Senhor está derramando a paz em muitos lares, em muitos corações também. Então é a palavra, essa mulher, na sua dificuldade, ficou aqui esse conto, esse relato, perdeu o marido, dívida, ia perder os filhos, mas o Senhor não a abandonou. E o Senhor não te abandonará. Fica na fé, fica na confiança e na certeza que aquele que te chamou, aquele que te trouxe até aqui, Ele te guardará até o fim da tua vida. Com toda a tua prova, com toda a tua dificuldade, com todos os teus problemas, sirva ao Senhor. Fica em paz, alegra-te no Senhor, mais oração, mais santificação, procurando a paz, procurando viver unidos, e o Senhor sempre nos abençoará. Esta ventania, esse vendaval vai passar, e haverá então paz, e dias então de muito nós glorificamos a Deus. Então esta é a palavra, é o exemplo para todos nós. Esta mulher estava em dificuldade, foi atendida. Irmão, irmã, todos nós que estamos aqui, ou cada um onde está aqui a palavra. Senhor te atenderá também. Deus seja louvado.